Boa tarde, todas e todos. Sou Marco Menezes, diretor da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Aroca. E hoje, aqui, juntamente com a professora Juliana Casimiro, do Instituto de Nutrição da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, temos o prazer de coordenar este webinário, intitulado Agroecologia como Estratégia para Enfrentar as Crises Climática e Alimentar na América Latina. Esse evento encerra um ciclo de oficinas que a Rede Escola de Saúde Pública da América Latina, a nossa RESP, organiza desde 2021, com o objetivo de aprofundar discussões sobre as relações entre as crises climática e alimentar na nossa região, com ênfase para os desafios que se colocam para a saúde pública latino-americana. Antes de passar a palavra para a professora Juliana, ela vai apresentar os nossos conferencistas dessa tarde. Eu gostaria de destacar alguns pontos que nos ajudam a compreender o contexto que se coloca como pano de fundo dessa atividade que nós estamos organizando, que é parte de um esforço da nossa escola em colaboração com diversas instituições acadêmicas, da representação da sociedade civil organizada, em especial aqui falando da Articulação Nacional de Agroecologia e da Associação Brasileira de Agroecologia, a ABA. Então, primeiramente, de uma forma bem rápida, eu gostaria de falar um pouco sobre as questões políticas, da geopolítica, na verdade, da questão econômica e política da nossa região, né, a região da América Latina, que continua sendo uma das regiões mais desiguais do planeta, apesar do crescimento econômico de muitos de seus países nas últimas décadas. E essa desigualdade, né, ela se reflete diretamente, e eu acho que é uma questão central nesse debate, e tem a ver com o nosso webinar de hoje, que eu estou falando da questão da propriedade da terra, né? Então, a concentração de terras e renda nas mãos de poucos, né? Isso é uma herança, esse herdado de um processo colonial regional fortemente voltado para a exploração dos recursos naturais dos nossos países latino-americanos por seus colonizadores, é um dos fatores mais importantes para a determinação socioambiental da saúde na nossa região. Associado a isso, né, um processo de disputa pós-colonial entre os interesses do capital transnacional e as demandas dos povos latino-americanos, especialmente aqueles em situações de maior vulnerabilidade, como os povos originários, descendentes de escravizados, imigrantes forçados. Então, de novo, né, essa questão do acesso à terra, né, e o uso dos recursos naturais tornam-se elementos centrais na configuração dos modos de vida e trabalho na América Latina. Isso tem, logicamente, um impacto direto e indireto na saúde humana. Temos observado, em muitos países da região, retrocessos significativos em diversas políticas públicas, especialmente aquelas voltadas para a redução das desigualdades e a promoção da cidadania. No nosso país, aqui no Brasil, país que durante mais de uma década foi uma referência mundial no combate à fome, assistimos ao desmonte de programas voltados para a superação da insegurança alimentar e, como consequência direta, o retorno do país ao mapa da fome. Ao mesmo tempo, os processos insustentáveis de desenvolvimento econômico na América Latina também contribuem para a intensificação das mudanças ambientais regionais. O aumento da frequência de eventos climáticos extremos, a desertificação de extensas porções do território latino-americano, a perda de biodiversidade e o aquecimento global, entre outros fenômenos, não apenas aprofundam a crise alimentar, mas também resultam em novos desafios para a saúde pública regional. E um grande desafio colocado hoje, não só para a saúde pública, mas falando das questões das políticas públicas de uma forma geral, tem a ver com a discussão do sistema alimentar global. Então, logicamente, a gente vai poder avançar aqui hoje em propostas concretas, né, em exemplos, né, de como a gente tem que fazer uma mudança, e essa é uma proposta, uma mudança, diria ter uma mudança radical nos sistemas alimentares para sistemas mais locais, mais diversificados, mais resilientes, mais sustentáveis e saudáveis. Então, a gente está falando aí, logicamente, da agroecologia, por exemplo. Então, essa discussão, a gente tem observado que em muitos países da região, os retrocessos, né, que já são significativos,
eles têm impactos, né, e a gente precisa discutir as diversas políticas públicas, especialmente aquelas voltadas para a redução das desigualdades e a promoção da cidadania. No Brasil, né, a gente já foi referência mundial, como eu falei. Hoje a gente consegue, ao mesmo tempo que tem na região diversos avanços de outros governos progressistas, no nosso país em especial vivemos um momento de uma retomada de uma agenda preocupada com as questões sociais e a desigualdade do nosso país. Eu estou falando, né, do nosso presidente eleito, o presidente Lula, que, ao iniciar o seu governo, coloca como uma questão central da política do governo hoje o combate, o enfrentamento à fome, o combate, o enfrentamento às desigualdades e a inclusão, né, da diversidade, né, da participação de todas e todos de uma forma mais ativa nas políticas públicas e na política do governo. Eu poderia dar o exemplo, né, da reestruturação do Ministério do Meio Ambiente, que hoje chama-se Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. Posso dar o exemplo também da criação, né, extraordinária, uma criação inédita, né, do Ministério dos Povos Indígenas. E um outro exemplo, para fechar essa questão mais geral do governo, né, a criação do Ministério da Igualdade Racial. Ou seja, né, quando o presidente Lula vai à COP, né, do ano passado e sinaliza e aponta para a gente um grande desafio, que é organizar, né, estimula a gente a organizar, por exemplo, a COP 30 aqui no país, coloca para todos nós que estamos aqui fazendo esse debate, né, com essa questão na região, também um grande desafio de mobilizar a sociedade em torno desse tema. Então, a gente retorna-se com esse cenário, né, que foi de muito retrocesso, a um cenário de esperança, de fortalecer perspectivas de organizações de políticas e ações voltadas para o enfrentamento da crise climática e da crise alimentar, bem como, logicamente, das suas consequências da saúde na região. Nesse sentido, eu acho que organizar esse seminário, essa discussão aqui que nós vamos fazer na tarde de hoje, serve como um chamado, como eu falei, não só para as instituições públicas, né, as instituições acadêmicas, universidades, instituições, mas também para os movimentos sociais e para a sociedade de uma forma geral, um chamado à responsabilidade que nós todos temos nesse momento, que posso falar um momento histórico, né, no que diz respeito à garantia dos direitos humanos mais básicos, que inclui uma alimentação saudável, saúde, trabalho digno, moradia, enfim, né, inclusive a discussão da propriedade da terra. Aqui na nossa instituição, né, nós somos uma instituição, a Escola Nacional de Saúde Pública, né, e a Fiocruz, uma instituição pública e estratégica do Estado brasileiro, a gente vem avançando em algumas políticas, atendendo esse chamado, né, ações internas e junto com a sociedade, com outras instituições. Então, eu acho que uma questão muito importante, eu acho que foi um avanço nos últimos anos, e eu tive o prazer de poder participar do primeiro mandato da presidente Nízia, cerca de uns 6 anos atrás, e a gente avançou fortemente numa agenda de saúde e agroecologia na nossa instituição. E, a partir dessa ação central, isso já capilarizou para diversas unidades da Fiocruz, espalhadas pelo país, e agora especialmente aqui na nossa Escola de Saúde Pública, estimulando a gente implementar ações voltadas e articuladas com essa agenda de saúde e agroecologia. Então, a gente organizou uma série de publicações, e isso, queria destacar, não sei se o Paulo Pérez já está aqui, mas, assim, uma ação estratégica muito forte, muito importante para que essa agenda pudesse avançar na Fiocruz, foi essa parceria, está sendo essa parceria com a Articulação Nacional da Agroecologia e a Associação Brasileira de Agroecologia. Então, como eu estava falando, diversas ações institucionais caminham nesse sentido. A gente organizou nessa colaboração uma série de documentos, né, justamente no sentido de trazer evidências científicas para essa discussão da agroecologia como movimento, como ciência também, e poderia destacar também a nossa participação junto com a sociedade, com os movimentos, né, e as instituições na articulação e no avanço do projeto do programa Agroecologia em Rede, por exemplo. Então, são diversas ações, né, no âmbito institucional, e isso é uma agenda estratégica para a nossa escola, tanto assim que nós estamos envolvidos com outras instituições, mas aqui dentro
da Fiocruz, juntamente com a presidência e juntamente com a Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, né, e junto com os movimentos da AB e da ANA, na organização do 12º Congresso Brasileiro de Agroecologia, que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. Então, são diversas ações do ponto de vista da articulação com a sociedade, com a produção acadêmica, com a produção científica, né, e na sugestão e na proposição de políticas públicas, que eu acho que é um papel importante também que a gente precisa discutir, em especial nesse momento, que aqui no Brasil, né, estamos passando um processo de reconstrução de várias políticas públicas, né, de uma sociedade mais justa, que a gente possa fazer isso juntos. Então, acho que hoje teremos um momento muito especial para esse debate. Quero desejar a todos aqui um excelente debate, que a gente possa aprofundar algumas propostas e trocar muitas ideias. Então, passo agora a palavra para a professora Juliana Casimiro, e ela vai dar continuidade ao nosso webinário. Muito obrigado, bom trabalho para todas e todos. Olá, gente, boa tarde a todas, todos, todes. Primeiramente, eu gostaria de registrar que me sinto muito honrada em dividir a coordenação dessa atividade com o professor Marco Menezes, e queria registrar também que esse ciclo de oficinas em segurança alimentar e emergência climática, dois lados do mesmo desafio para a saúde pública na América Latina, ele vem sendo organizado junto com Frederico Pérez e Ana Laura Brandão, que são pesquisadores da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, da Fiocruz, né, e esses espaços das oficinas têm sido muito oportunos, né, no sentido de promover diálogos sobre formação em saúde pública na região da América Latina, nesse contexto pandêmico e pós-pandêmico, né. Nossa primeira oficina, ela foi realizada em outubro de 2021, com certeza, né, um momento de maiores incertezas e angústias no que se refere à questão da pandemia de Covid-19 e seus efeitos. E agora a gente está aqui pouco mais de um ano, né, separa aquela primeira oficina dessa de hoje, que encerra o ciclo, né, e a gente está diante de um quadro um pouco mais ameno e controlado no que se refere à Covid-19, contudo, ainda um quadro bastante alarmante no que se refere às suas consequências. Sobretudo, a gente chama sempre atenção à questão do grave quadro de insegurança alimentar e fome na região da América Latina, muito bem contextualizado pelo professor Marco, né? E, além disso, a questão também das emergências climáticas que se tornam cada vez mais presentes nos debates que a gente tem feito, e que bom que essa temática tem sido colocada no centro dos debates, né? A oficina de hoje, ao colocar a agroecologia e a questão da educação popular no centro desse debate que a gente vem fazendo, né, nos coloca diante aí de possibilidade de aprimorar os nossos diálogos e, ao mesmo tempo, pensar como é que essas duas chaves nos ajudam a pensar diagnósticos e também perspectivas e alternativas mais críticas e criativas para o atual cenário da região. Então, o tema da oficina de hoje é agroecologia como estratégia para enfrentar as crises climáticas e alimentar na América Latina. Nós temos a grande felicidade de ter a participação de dois palestrantes aqui, a doutora Glória Sammartino, que é professora da Universidade de Buenos Aires, da Argentina, professora Glória que esteve com a gente na primeira oficina e agora nos ajuda a encerrar esse ciclo de oficinas, e o doutor Paulo Petersen, coordenador executivo da ONG Agricultura Familiar e Agroecologia, SPTA, e membro do núcleo executivo da Articulação Nacional de Agroecologia do Brasil. Glória e Paulo terão 20 minutos, mais ou menos, para as suas apresentações, e em seguida teremos um debate, um diálogo entre a gente, né? Ao longo da transmissão também nos esforçaremos para coletar as questões do público que está assistindo a gente pelo YouTube, né? Questões, considerações que estiverem aí no chat. Para iniciar esse diálogo, eu queria, então, já de imediato, para aproveitar bastante o nosso tempo aqui, convidar a doutora Glória Sammartino, que é doutora em antropologia e a professora titular da Escola de Nutrição da Universidade de Buenos Aires, para fazer sua apresentação.
Glória, mais uma vez, muito obrigada, muitas graças. Muito bom estar aqui com você novamente. Fique à vontade, a palavra está com você. Hola, muchas gracias. El gusto es realmente mío. Muchas Muito gracias. obrigada. Para mim é um prazer. Muito obrigada, Juliana. Muito obrigada, Frederico, Marco. Exatamente com essa introdução, são uma entre as muitas coisas que eu também vou propor. Bem, e eu gostaria de compartilhar também com o Paulo Petersen. Eu te conheço também de outros eventos, depois a gente se fala. Eu não sei se já estou compartilhando a minha tela, sim? Já conseguimos ver sua apresentação, Glória. Perfecto. Bien. Bueno, como Muito bem. Como eu falo a partir da antropologia e dos estudos alimentares, o meu conhecimento vem tanto da ecologia, eu começo tornando explícito que eu vou me concentrar no que esse marco conceitual nos fornece. E também explicitar algumas questões que têm a ver com a perspectiva de gênero e dar uma introdução, uma visão geral a diversas coisas que o Marco já mencionou, mas mostrando isso no caso da Argentina, que é uma realidade que está presente em todos os nossos países, e depois desenvolver o que está acontecendo também na Argentina, dentro do âmbito do contexto global dos movimentos sociais pela soberania alimentar e o direito à alimentação. E o que nós temos desenvolvido dentro do âmbito da alimentação dos trabalhadores da terra? Bem, a partir dessa perspectiva, nós entendemos que a alimentação, como nós comemos, como ela é produzida, está relacionado ao ambiente, à saúde e também à política. E nós fazemos essa reflexão e uma proposta a partir de um olhar holístico, onde nós entendemos que os processos alimentares estão atravessados pelas relações de poder que evidenciam como a estrutura social, cultural, econômica de um território e as mudanças que acontecem nesses territórios transformam, oneram ou fortalecem as práticas e os sentidos alimentares. E também estabelecendo por que nós relacionamos, quando nós falamos da agroecologia e de segurança alimentar, nós acrescentamos a esse enfoque a uma perspectiva de gênero. E é muito importante porque são as contribuições feministas que são consideradas aqui. Um pouco para dar visibilidade das funcionárias domésticas, que é visto como um trabalho invisível, gratuito, não remunerado, desse trabalho reprodutivo que vem sendo trabalhado a partir do feminismo e da economia do cuidado, ou dos cuidados. E também é importante que ele seja visto, porque a partir dessas tarefas, elas têm uma relação com a manutenção e o subsídio do regime alimentar atual neoliberal. E tudo isso está fortemente vinculado. E também explicitar um pouquinho esse enfoque conceitual. Nós começamos, então, a apresentar, a partir de um olhar evolutivo, como é que poderia ser que durante milhares de anos as nossas cozinhas, a nossa cultura alimentar esteve conectada a cada ambiente. E o que corresponde a essa história evolutiva da humanidade, nós estamos há 4 milhões de anos aproximadamente transformando-nos em seres humanos, todo esse processo de hominização. Mas o que aconteceu que nesses últimos 200 anos, em toda essa história evolutiva, nós poderíamos pensar que isso equivale a alguns segundos ou um único segundo.
como nós estamos consumindo, e também em termos globais, todos esses produtos ultraprocessados, produzidos pelas grandes empresas, com uma grande propaganda, e que vêm nos adoecendo, muitos deles são tóxicos, e essa é uma realidade que também está presente em todos os países. Infelizmente, aqui, nós amamos o Messi, vocês imaginem só como ele é amado. Agora ele está patrocinando essa multinacional, a gente não gosta muito. Mas como resultado disso, eu gostaria de comentar que, de acordo com os últimos dados da FAO, atualmente, em termos mundiais, nós temos 800 milhões de pessoas famintas, o que é um paradoxo, porque existem 2 bilhões de pessoas com problemas de sobrepeso. E isso ainda se complicou porque depois da pandemia, da Covid, com todos os conflitos armados, nós temos 150 bilhões de pessoas famintas. Um número muito assustador de pessoas que estão em insegurança alimentar, a 2,3 bilhões. E na Argentina, isso também está presente, porque 7 em cada 10 argentinos têm um problema de sobrepeso. E nós estamos, então, falando de uma má nutrição. E eu compartilho também aqui alguns dados de uma publicação recente que saiu no ano passado e que também apresenta dados muito preocupantes, que vemos que, apesar da inflação, é uma coisa que está acontecendo em termos mundiais, e na Argentina intensamente, o preço dos alimentos sobe acima da inflação. Então, ter acesso a uma dieta saudável, como aquelas determinadas pelas guias alimentares, é 4 ou 5 vezes mais caras, pelo menos na Argentina. E tudo isso ainda se soma, essa é a publicação, que eu recomendo muitíssimo, e também tem dados do Brasil. Eu acho que, com certeza, muitos de vocês já a conhecem. E nessa mesma publicação, só para dar uma ideia, vemos a grande desigualdade que esse sistema alimentar está gerando, concentrado em poucas empresas que dominam todo o setor do supermercado. São poucas marcas, cada vez menos marcas, que são aquelas que nós encontramos em praticamente o mundo inteiro, em todos os supermercados. E isso nos fala, então, dessa grande concentração de poder, que começa desde as sementes, passando pela sua comercialização, produção. E vemos que isso está totalmente relacionado ou vinculado a que essa concentração do sistema alimentar já começa com a semente. Também são cada vez menos empresas que têm ou que detêm o controle das sementes, e que são basicamente as mesmas que também têm os pacotes tecnológicos, o glifosato e a nova geração também de pesticidas. Na Argentina, infelizmente, foi aprovado no ano passado um trigo transgênico com pesticidas ainda piores, que é o sulfosinato de amônia. Como já foi dito pelo Marcos, isso tem a ver também com a concentração da terra. Apenas na Argentina, nós temos que 1%, que equivale ao modelo do agronegócio, ocupa mais de 34% de toda a terra, enquanto que todo o grande setor camponês ocupa apenas um pouco mais de 2% de toda a terra. Vemos também a importância, porque isso, na verdade, nos diz que esses são os avanços do modelo capitalista. O que nos faz lembrar aqui nesse livro, Eric Pott Jiménez, e aqui eu tomo as palavras do Mário Neslen, que diz que quando nós estamos trabalhando com esses temas, é mostrar o capitalismo de forma nua e crua, para entender todos os problemas que ele causa e para que a gente possa repensar as nossas estratégias, principalmente em todos os planos, claro, mas aqui principalmente no plano alimentar. Isso também afeta os grupos étnicos mais pobres em condições de maior desigualdade. Aqui eu estou parafraseando Arturo Escobar, que fala de uma mistura, uma palavra que é camponês índio.
que são os grupos racialmente mais estigmatizados. Exatamente onde moram essas populações são as áreas de sacrifício em geral. E na Argentina, nós temos muitos exemplos disso, e no Brasil também. E para trazer um pouco alguns marcos conceituais, que isso acaba nos informando sobre a crise do modelo extrativista atual. Existem autores que falam da policrise, ou de uma crise civilizatória, e esses são alguns exemplos que nós temos aqui na Argentina. Na semana passada saíram alguns estudos em relação à mortalidade de um rio Salado, com uma mortandade de peixes, um rio muito importante da Argentina, e tudo isso é um panorama que, obviamente, no Brasil e em todos os países da América Latina está acontecendo, mas isso tem a ver também com a destruição das florestas, dos pântanos, também do uso intensivo com agrotóxicos da terra, e é um modelo que é responsável, apenas para lembrar, de mais de 37% das emissões de gases do efeito estufa. E tudo isso acaba incidindo também na crise climática e nas endemias mundiais. Também nos incêndios, nas ondas de calor intenso e também na expulsão do campo, essa descamponização e também o aumento das favelas, apenas para mencionar alguns dos aspectos dessa crise de múltiplos aspectos ou policrise. E eu trago aqui, então, uma publicação de um estudo muito importante que mostra que na Argentina nós temos muitos povos, de povos que sofrem com a fumigação. E essa é uma publicação extremamente recente, porque às vezes na academia se diz que há alguns anos nós não temos dados que comprovem a utilização do agrotóxico. Como é que você sabe que o que você come está contaminado? E nós temos esses dados aqui, e o que eles assinalam, o que eles mostram, entre outras coisas, é a incidência desses lugares onde há uma monocultura. 60% da produção na Argentina são monoculturas com agrotóxicos. E a incidência de câncer é superior a 37% em relação a outros lugares do país. E isso é um dado alarmante, principalmente entre os jovens, quando a quantidade de mortos é 2,5 vezes mais alta do que no restante do país. Isso, para continuar aprofundando, existem muitos outros dados e artigos escritos sobre o assunto. Aqui já é muito bem conhecida essas diretrizes do David Harvey em relação a desculpem, eu não estou conseguindo dizer a palavra, eu acho que é a desapropriação da maioria em função de alguns poucos, essa destruição ecológica, apesar de que sabemos, como disse o Marco, isso está relacionado às matrizes coloniais nas quais aparece essa exportação da natureza dos países do sul para os países do norte. E, na verdade, isso se aprofunda após a Segunda Guerra Mundial, mas também com esse modelo de desenvolvimento que nos é imposto, mas nos últimos 30 anos também com a liberalização das importações, com a desregulamentação e o fortalecimento nos últimos anos do capital financeiro especulativo, as empresas multinacionais, que apesar de todas essas evidências continuam sem querer modificar o modelo ou mudar o modelo. E aqui nós temos muitos dados, mas apenas para concluir, esse grupo mostrou muito bem que a rede camponesa
de produção de alimentos é a que alimenta numa proporção de 70% da população com menos de 25% dos recursos ou dos bens coletivos, como a água, a terra, as sementes, enquanto que essa cadeia agroindustrial, onde estão representados esses setores, principalmente corporativos da produção industrializada de alimentos, eles alimentam apenas um equivalente ao 30% da população, com todos os efeitos que nós mencionamos há pouco. Então, nesse contexto, eu não sei se eu estou indo muito rápido, mas é que eu gostaria de aproveitar esses 20 minutos. Vocês me avisam em relação ao tempo, por favor. Bem, nesse contexto, aparecem então os movimentos sociais que cada vez mais são mais numerosos, por sorte, são movimentos que vêm disputar o atual sistema agroalimentar hegemônico e nas quais as lutas a partir do direito à alimentação, a agroecologia, a soberania alimentar, tudo é questionado, esse setor dos supermercadistas em relação a quem controla a produção de alimentos e por quê. Está acontecendo tudo isso, e isso é o que foi dito no início dos problemas da alimentação na atualidade. E nós precisamos discutir a necessidade de uma reforma agrária no nosso país, nunca foi feita. E começam a surgir esses processos de luta e de resistência que estão enraizados nos movimentos sociais. E aqui na Argentina, nesses últimos 10 anos, nós temos muitos movimentos e cada vez são mais numerosos. Talvez ainda sejam ou estejam ligados à luta feminista e à luta também contra os agrotóxicos e contra o trigo transgênico e também com a rotulagem de alimentos, porque existem muitas experiências que depois nós poderíamos aprofundar um pouco mais. Mas o mais importante é que eles começam a estabelecer um rumo e estão procurando outros nortes e outros horizontes. E eles se constituem como faróis. E apesar de serem processos contra-hegemônicos, que ainda não têm um orçamento suficiente, que são feitos em pequenas dimensões, que não vão conseguir mudar do dia para a noite o modelo do agronegócio, mas são conquistas que podem ser aprofundadas quando há uma capacidade de mobilização e quando também existe vontade política e compromisso com as mudanças sociais. Então, bem-vindos os novos ares que estão chegando no Brasil e que todas essas coisas comecem a ser novamente propostas. E dentro desse âmbito, eu gostaria de me concentrar agora contar um pouquinho o que nós estamos fazendo a partir da área de alimentação, que são algumas oficinas e formação, que nós chamamos de Escola de Alimentação Saudável, Segura, Saborosa, Soberana da União dos Trabalhadores e Trabalhadoras da Terra. Da UTT, é uma organização que está presente em 22 províncias da Argentina e onde uma das lutas mais importantes é o acesso à terra e à agroecologia. Eu também posso depois contar um pouquinho mais sobre essa união, esse sindicato, mas eu vou me concentrar nessa experiência de formação que nós fazemos com outras companheiras que vêm de outras universidades, nutricionistas, antropólogas, com companheiras produtoras agroecológicas da UTT. E com elas nós pensamos numa série de oficinas onde nós vamos aos terrenos, aos territórios, para oferecer essas oficinas, falando da importância da alimentação saudável, saborosa, segura e soberana, dentro da perspectiva da soberania alimentar. E todas juntas cozinhamos e revalorizamos os produtos regionais, os produtos da terra. Nós, na Argentina, temos uma grande diversidade de alimentos, assim como vocês, que nós queremos valorizar e vemos todo o valor nutricional desses alimentos. E nós pegamos essa perspectiva decolonizadora, uma perspectiva também de gênero, para começar a visibilizar o potencial que todos esses alimentos possuem.
Como nessa imagem, aqui são diversos milhos agroecológicos e a UTT tem um coletivo de imigrantes muito importante que vem da Bolívia, que são produtores e produtoras da Bolívia, também tem gente do Paraguai, e esse é uma foto desse centro, assim como a dimensão da produção e da distribuição, a dimensão também do consumo é extremamente importante. O nosso paladar, os nossos paladares de todos nós foram também colonizados por esse modelo da industrialização. Então, voltar a recuperar esses sabores também é uma questão política. Isso aqui, compartilhando um pouquinho mais de fotos com diversos preparos que nós fazemos de forma coletiva e nos quais, em nome desse modo e dessa prática que atravessa os nossos corpos, nós discutimos, pensamos em estratégias para procurar alternativas e gerar transformações. Nesse caso, assim, a partir do nosso corpo, mas o que também é muito importante determinar que isso tem a ver com um nível de formação dentro de um movimento, de uma organização social. Então, como é importante que no repertório de lutas, porque na UTT existem outras instâncias de luta e de ativismo, mas a formação para poder levar adiante essas lutas também é extremamente importante. Aqui fotos de diversos lugares, porque nós tivemos a oportunidade de ir a diversas províncias do país. E aqui, já para ir concluindo, uma outra questão que surge e que nós falamos muito nessas oficinas é sobre a importância do acesso à terra. E como também já foi dito pelo Marco, já para encerrar, e certamente o Paulo também vai falar sobre isso, quando nós falamos de alimentação saudável, a alimentação com saúde, o direito à terra também está incluído. Isso é uma coisa que surge constantemente. A importância, como dizem as companheiras, de trabalhar o solo para que o solo possa viver. E aqui também vemos a luta feminista, porque não é fácil mudar o modelo. Existem uma série de questões, mas são, em geral, as mulheres aquelas que mais lutam por essas mudanças, porque, além do mais, com a influência dos agrotóxicos, também está presente e afeta todas as regiões. A importância de juntar todos esses assuntos, quando estamos falando de um plano alimentar a partir de um olhar holístico, conseguir trabalhar com todas essas questões é o que nós tentamos fazer nessas oficinas. E para ir fechando, como algumas considerações finais, falar sobre a importância de acompanhar, no meu caso, como docente, pesquisadora e militante, fazer parte desses coletivos buscando a autonomia alimentar. E também a importância de lutar e trabalhar pela criação de políticas públicas nas quais o Estado seja entendido como regulador do modelo produtivo e aonde nós possamos voltar. Isso era uma coisa que já vinha sendo feita no Brasil, a questão do consumo e da compra por parte do governo de alimentos, que esses alimentos sejam comprados da agricultura camponesa. E políticas de acesso à terra que proíbam os agrotóxicos e um incentivo à produção camponesa. E também a importância de incluir os conhecimentos, os saberes e as vozes desses setores empobrecidos, desses atores que muitas vezes são considerados como passivos por parte das políticas públicas, mas dar espaço para que eles possam tomar as decisões e afirmar essas potências e esses saberes. E, por último, continuar incentivando, impulsionando ações que estão sendo realizadas a partir do setor pedagógico e político, porque é uma das chaves para que esse potencial emancipador e transformador. Portanto, muito obrigada, eu fico por aqui. Muito bem, Glória, muito obrigada. Muito obrigada, Glória, sempre trazendo aqui provocações, trazendo essa discussão das múltiplas dimensões da alimentação, tão importante para a gente pensar a questão aqui que está no centro do debate.
trazendo também essa importância de diversificar os nossos olhares, de pensar quem são os diferentes, reconhecer os diferentes atores, né, que fazem parte da construção aí de alternativas, e essa questão da gente sempre lembrar que a comida precisa ser saudável e segura, mas também saborosa e produzida na perspectiva de soberania alimentar, né? Muito obrigada, Glória. Eu vou passar agora a palavra para o Dr. Paulo Petersen. É até difícil falar do Paulo de forma formal, mas vamos lá, né? Que é agrônomo, mestre em agroecologia e desenvolvimento rural pela Universidade Internacional de Andaluzia e doutor em estudos ambientais pela Universidade Pablo de Olavide. E Paulo, que é nosso companheiro da Articulação Nacional de Agroecologia, né? A palavra está com você, uma alegria, uma honra muito grande ter você aqui conosco, fique à vontade aí para fazer a sua fala. Muito obrigada por ter aceito o convite, viu, Paulo? Obrigado, Juliana. Me ouvem bem? Sim. Sim, obrigado, Juliana. Marcos, pelo convite, foi uma alegria escutar a Glória antes. Eu acho que nós vamos fazer um debate assim, muito convergente. Eu tinha preparado algumas ideias aqui, eu vi que a Glória pegou caminhos bem parecidos com o que eu me propus a colocar aqui. Eu vou, assim, começar, antes de entrar propriamente no debate que me propuseram, a discussão de agroecologia, fazer uma discussão sobre a agroecologia diante de grandes desafios ou questões públicas. Aqui, particularmente, a gente está falando da crise climática e alimentar, mas eu começo aqui retomando um aspecto que a Juliana, na sua apresentação, já colocou, que é a questão do período da pandemia. Né? Nós, durante o início da pandemia, falava-se muito da necessidade de nós achatarmos a curva da infecção. Então, nós precisávamos que o Estado operasse políticas públicas de saúde para que nós pudéssemos diminuir o nível de infecção, inclusive por conta da própria capacidade do sistema público de atender. Essa era a grande discussão no início da pandemia. Logo na sequência, nós vemos que as medidas de saúde pública, elas são antagonistas às medidas de desenvolvimento, desenvolvimento econômico, geração de renda e de funcionamento da própria economia. Então, nós nos colocamos diante de um novo problema. Se nós resolvemos o problema da saúde pública, nós criamos um problema econômico e de enfrentamento da pobreza. A gente viu isso. Esse debate ele esteve presente aqui no Brasil de forma muito contundente, porque foi um verdadeiro negacionismo em prol da continuidade de uma suposta normalidade do funcionamento da sociedade, e a gente sabe quanto que isso custou para a sociedade e para as famílias, com quantidade de mortes que nós tivemos no país. Mas, evidentemente, que isso não foi uma exclusividade do Brasil. Mas o que eu queria chamar a atenção aqui é exatamente a natureza dos problemas públicos. Elas nunca podem ser tratados de forma setorial. Quer dizer, o Estado ele precisa tratar os problemas públicos de forma sistêmica. Quer dizer, sempre nós temos, por um lado, o enfrentamento de determinados problemas públicos, eles podem gerar outros problemas públicos. Então, nós temos a necessidade de combinar medidas que, ao mesmo tempo, políticas de contenção da pandemia e, ao mesmo tempo, nesse caso, políticas de desenvolvimento econômico. Quer dizer, e as políticas de desenvolvimento econômico e tudo só foram conquistadas aqui no Brasil depois de muita mobilização social. A gente sabe dessa história. O que a gente estou querendo chamar a atenção aqui é desse fenômeno do trade-off, né? Quer dizer, você, nas questões públicas, se você muitas vezes busca resolver uma questão ambiental dependendo da medida em que você
resolve a questão ambiental, você pode criar questões sociais. Ou, se você resolve questões sociais ou econômicas, você cria problemas de saúde pública, e assim sucessivamente. Então, nós estamos diante de um quadro quer dizer, se nós pegarmos aí a referência dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, 17 grandes objetivos e várias metas, nós não podemos entender que esses objetivos serão alcançados a partir de uma ideia de caixinhas. Ou seja, nós temos políticas para o enfrentamento e erradicação da fome, outras políticas para o Fome Zero, outras para a saúde, outras para igualdade de gênero e assim sucessivamente. E normalmente é assim que o Estado pensa. Quer dizer, a partir de uma visão muito setorializada e informada pelo desenvolvimento tecnológico e soluções via mercados. Então, as soluções e as políticas públicas normalmente estão numa aposta no desenvolvimento de novas tecnologias, em geral são tecnologias de muito controle sobre a natureza, controle sobre a sociedade, e tecnologias acessíveis via mercados. Então, é o Estado operando a partir de uma perspectiva liberal para enfrentar os problemas públicos. Bom, nós estamos diante já de uma crise planetária que, por um lado, ela vem expressando, quer dizer, vários limites biofísicos planetários já foram superados. Esse é um estudo de 2009, né, onde já se falava isso. A gente sabe que essa situação ela é bem pior hoje, quase 2 décadas depois, quer dizer, mudança climática, problema de acidificação dos oceanos e assim sucessivamente, a questão da poluição química. Por outro lado, essa crise civilizatória ela tem essa face da grande concentração de renda. A gente sabe que nos últimos 30, 40 anos, sobretudo na fase neoliberal do capitalismo, a concentração de renda ela se avolumou muito. Quer dizer, a gente vê isso, os relatórios da Oxfam, que vem saindo sistematicamente, vem revelando uma concentração de renda criminosa. O que eu quero destacar aqui é que esses são fenômenos que precisam ser vistos como fenômenos recíprocos, não são fenômenos isolados uns dos outros. E talvez, eu acho que isso tudo para remeter o título da nossa discussão aqui, a questão da segurança alimentar e das mudanças climáticas. Quer dizer, nós vivemos uma crise, as soluções para essa crise, e aqui eu falo da cúpula das Nações Unidas sobre a alimentação, que ocorreu há 2 anos atrás, que ela fecha os olhos para os impactos dos ultraprocessados, seja na saúde, seja na mudança climática, seja na questão de acentuação das desigualdades sociais, seja na questão da biodiversidade e assim sucessivamente. Nós temos um problema que é multidimensional, multifacético, mas nós podemos achar as raízes estruturais desse problema. Então, o que nós estamos deparados no debate público é exatamente esse debate das falsas soluções para as mudanças climáticas, falsas soluções para o problema da fome, falsas soluções para as questões ambientais. Falsas soluções por quê? Exatamente porque elas não enfrentam radicalmente na raiz dos problemas. E essa raiz desses problemas é exatamente onde nós temos que buscar soluções estruturantes. Normalmente essas falsas soluções, no caso aqui, isso aqui é uma marcha de mulheres na região onde a organização que eu trabalho, a SPTA, atua, uma marcha de mulheres num território muito camponês, onde a agroecologia vem se desenvolvendo e o Estado financiando grandes parques eólicos com todo um discurso de promover a energia limpa. E a pergunta aí, energia limpa para quem? Então, é mais um exemplo de trade-off. Quer dizer, é a busca de uma solução que gera e aprofunda várias outras questões sociais. A pobreza, a desnutrição, a degradação ambiental, sem que se resolva propriamente as questões a que se propõe. Quer dizer, na verdade, que esse tipo de solução
seja no campo da alimentação, da saúde, do climática, são soluções controladas por grandes corporações. Nós estamos, então, diante de uma situação onde nós precisamos reorganizar os nossos sistemas econômicos, sociais. Essa imagem eu tirei de um livro que fala exatamente essa ideia de que nós precisamos organizar a nossa economia dentro de um espaço seguro e justo para a humanidade, uma economia que seja regenerativa do ponto de vista ecológico e distributiva do ponto de vista social. Ela não pode estar nem acima do teto ecológico e nem abaixo do fundamento social. Esse é o grande desafio da busca de soluções que nos coloquem dentro desse espaço justo e seguro para o conjunto da humanidade, não só para uma parte privilegiada. Bom, então, chegando aqui à questão dos sistemas alimentares, quer dizer, a agricultura e a alimentação, a gente sabe, ela está na centralidade da crise civilizatória. Quer dizer, a agricultura moderna se transformou a arte de converter petróleo em alimento. Quer dizer, cada vez mais a agricultura ela abre mão de se renovar a partir da energia solar, através da fotossíntese e da biodiversidade, e passa os ecossistemas agrícolas a serem artificializados à custa de um grande consumo de energia fóssil. Então, nós podemos dizer assim que essa economia, que a gente chama aqui de economia do agronegócio, ela é baseada em 3 grandes pilares. Por um lado, a lógica da industrialização, ou seja, todo o desenvolvimento científico, tecnológico, no sentido de artificializar a agricultura cada vez mais desconectada dos processos ecológicos. Uma economia totalmente dependente da liberalização dos mercados, os acordos internacionais. Então você tem todo um rearranjo institucional que permite com que essa economia ela se expanda de forma desmedida e sob controle, inclusive, dos Estados nacionais. E, em terceiro lugar, uma grande concentração de poder político e econômico em grandes corporações transnacionais, chamados impérios alimentares, que são impérios porque eles estão fora do poder de governança público, mas determinam completamente o poder sobre a organização dos sistemas, desde a produção até o consumo. Então, tem saído alguns relatórios, inclusive a Glória fez referência aos estudos do ETC, como que nos últimos 30, 40 anos, uma grande concentração corporativa, né? E essa concentração de poder ela é responsável pela orientação da pesquisa, pela orientação da forma de estudar, as estatísticas, né? Sempre medida de curto prazo, né? E você cria uma espécie de trajetória de dependência, quer dizer, a inovação tecnológica, a próxima ela dependerá da que foi anterior, porque a inovação tecnológica ela vai gerando problemas e a gente precisa pesquisar para resolver os problemas que a própria ciência causou. Então, é uma dependência de trajetória que vai aprofundando. Então, a gente precisa de novos paradigmas, né? Quer dizer, essa é uma visão do sistema alimentar onde você tem grandes achatamentos de concentração, quer dizer, esses impérios eles concentram os recursos produtivos, concentram os processos de transformação e de distribuição. Então, quem produz e quem consome está totalmente refém desses impérios alimentares. Essa é uma imagem que vem também desse relatório, uma imagem que ficou bastante conhecida, entre 1,5 bilhões de pessoas que produzem e 8 bilhões de pessoas que consomem, você tem grandes corporações que concentram, e cada vez concentram mais, né, diferentes etapas do sistema alimentar. Comerciante de commodities, você vê que 10 empresas controlam 90% da circulação mundial de grãos. Processamento também, as grandes indústrias e varejistas igualmente. E no campo dos insumos a mesma coisa, né? Máquinas, agroquímicos e fertilizantes. Então, essa ideia de que o agro não é pop, ele concentra. O agro é pop é uma retórica, uma narrativa legitimadora desse modelo. Na verdade, ele concentra terra e ao concentrar terra e meios de produção, ele
ele leva à intensificação do uso desses pacotes tecnológicos, venenos e tudo mais. Então, você vai gerando esses trade-off, né? Então, nós temos uma agricultura muito especializada, ecossistemas totalmente especializados, atendendo mercados globais, e esses fluxos, que é o que interessa para essas grandes corporações, é o controle do fluxo. É aí que se realiza o lucro, quer dizer, o controle corporativo sobre os fluxos econômicos. Então, nós temos uma agricultura especializada, industrializada e uma alimentação industrializada, né? Esse é a forma de artificialização completa. Isso deu lugar, inclusive, a essa publicação importante e bastante conhecida da ideia da sindemia, que nós não podemos dissociar mudança climática de fome e doenças crônicas associadas à má alimentação, né? Então, essas fazem parte, são 3 pandemias que têm uma relação sinérgica entre si, uma alimentando a outra. Então, obesidade, desnutrição e mudanças climáticas são maiores ameaças à saúde humana e do planeta. Quer dizer, resultado desse estudo da revista The Lancet. Então, esse foi um artigo que a gente publicou no Le Monde, exatamente falando já das alternativas. Quer dizer, que o agro é um mau negócio, mas que nós temos alternativas. Nós não estamos reféns do agro. A gente precisa, primeiro, destruir essa narrativa de que a superação da fome do mundo depende do aumento do rendimento dos cultivos e do livre mercado. Isso é uma narrativa legitimadora da ideia de que o agronegócio é pop, é tudo, é único e é inquestionável. A gente precisa sim questionar, e o que a gente tem é um sistema agroalimentar insustentável que acentua e interconecta várias crises planetárias. E existem alternativas, muitos relatórios internacionais têm mostrado que exatamente, inclusive esse próprio do Ipsos-Food, que a gente tem que sair de uma lógica de uniformidade dos processos de produção, distribuição, consumo de alimentos para retomar a diversidade, que foi da onde nasceram as culturas alimentares e da onde nasceram as agriculturas no mundo, que estão sendo ambas destruídas. Então, nós precisamos, os mercados globais eles podem ter um lugar, mas não como um caminho único. A gente precisa de uma agricultura que cumpra com múltiplas funções, que seja diversificada e com mercados territoriais, mercados locais. Aí tem um papel importantíssimo do Estado de regular e interferir no mercado, porque o alimento é direito e não uma mercadoria como outra qualquer. Então, o direito humano à alimentação é o assunto que os Estados precisam atuar para controlar, para que haja um controle social sobre os fluxos econômicos nos sistemas alimentares. Então, a agroecologia, ela exatamente, como um enfoque, como um paradigma, ela tem exatamente essa perspectiva de reestruturação do conjunto dos sistemas alimentares, não só da produção. E ela é entendida como uma prática social, ela é existente, é viva, está disseminada em todo o planeta, através das práticas camponesas, as práticas da agricultura tradicional, os povos tradicionais, os povos indígenas, mas ela também é uma ciência e ela se vê também como um movimento político de transformação. Só que essas coisas, essas 3 facetas, não se veem como coisas isoladas. E essa que é a grande construção nossa na agroecologia no Brasil, é exatamente como que movimento, ciência e prática se realimentam e constroem um ciclo de construção de um movimento social e de uma ciência crítica engajada em transformações, né? Então, a gente parte das experiências. As experiências que existem, estão disseminadas, mas elas são a base da construção desse movimento. Só que nós estamos diante de um ambiente institucional hostil que não reconhece, que invisibiliza nas universidades, no Estado, quer dizer que esse tipo de prática é considerada atrasada, retrógrada,
né? E que nós precisamos incorporar as novas tecnologias. Na verdade, novas tecnologias não. O que está se falando é de uma certa trajetória de inovação, porque existem outras trajetórias de inovação sociotécnica, que é exatamente o que a agroecologia propõe. Então, esse movimento, que é uma espiral, onde os movimentos de prática, os movimentos e a ciência vão se retroalimentando num movimento de espiral. Hoje, a gente fala que existe um grande paradoxo, né, que essas práticas elas estão disseminadas, mas elas seguem muito invisibilizadas diante das grandes instituições. Não são reconhecidas. Ou quando são vistas, elas são entendidas como algo muito pequeno e muito pouco efetivo do ponto de vista de dar respostas estruturais para as crises que nós estamos vivendo. Então, esse mapa agroecologia em rede, que o Marcos fez referência, que é uma construção da ANA, da ABA e da Fiocruz, exatamente tem essa perspectiva de nós encontrarmos essas experiências, onde elas estão, no mundo acadêmico, nas comunidades. Esse mapa está disponível na internet e é um mapa que tem nos utilizado muito exatamente para fazer pesquisa, ação, de nós encontrarmos essas experiências e sacarmos aprendizados dessas experiências para influenciar o debate público e mostrar a potência dessas experiências, como que elas, sim, têm respostas estruturais para várias das questões que estão em debate na sociedade hoje. Então, hoje, nós temos no Brasil 2 grandes espaços de articulação do campo agroecológico, que é a ANA, Articulação Nacional de Agroecologia, a ABA, Associação Brasileira de Agroecologia, que é mais o campo científico, acadêmico. Esses 2 espaços se articulam, são atores coletivos que emergiram exatamente dessas experiências que estão nas universidades, estão nas escolas, nos institutos de pesquisa. Cada vez mais a saúde coletiva vem abraçando, vem incorporando, porque entende que a promoção da saúde, que a agroecologia é uma estratégia de promoção da saúde, com base naquele princípio das determinantes sociais e ambientais da saúde. Então, nós precisamos exatamente atuar sobre esses determinantes. Então, muitas políticas públicas vêm sendo criadas na América Latina. Essa é uma publicação que sistematiza experiências de vários países. Ainda é tudo muito incipiente, mas é um processo crescente. No Brasil, para ir terminando, a gente tem um processo que é muito interessante e é preciso a gente entender como é que as coisas vão mudando. Parte da experiência social, as iniciativas da sociedade civil, que vão, pouco a pouco, criando, pressionando, incidindo sobre municípios, governos estaduais, até o governo federal, e vão criando políticas. E essas políticas vão reforçando as experiências sociais que vão pressionando para criar políticas, e dessa forma a gente vai tentando, pouco a pouco, fazer um movimento de contra-hegemonia ao peso, né, da ideologia do agronegócio sobre as políticas públicas e sobre o Estado. Então, em 2011, com a Marcha das Margaridas, que é uma grande marcha de mulheres camponesas, indígenas, em Brasília, 70 mil mulheres foram a Brasília, levantando essa bandeira da agroecologia. Foi quando o governo federal reconhece e abre espaço para a construção de uma política de agroecologia nacional, né? Então, a marcha, e aí a Política Nacional de Agroecologia, criada por decreto, e essa política ela cria um plano nacional. Essa iniciativa, eu estou trazendo ela para cá exatamente para demonstrar que esse processo de construção da agroecologia e esse plano envolvia 11 ministérios. Não é um assunto do Ministério da Agricultura ou do Ministério do Desenvolvimento Agrário, é um assunto do Ministério da Saúde, é um assunto do Ministério da Educação, do Ministério da Fazenda, agora do Ministério dos Povos Indígenas, do Ministério da Igualdade Racial, todo mundo entendendo que os sistemas alimentares, eles são centrais nas crises que nós vivemos. Se nós queremos enfrentar, nós precisamos de uma perspectiva intersetorial, assim como a política de segurança alimentar no Brasil também tem essa perspectiva intersetorial. Então, esse é o último ponto mesmo que eu vou colocar. Nós estamos indo aí agora para a reconstrução de um grande processo nosso,
que é chamado o Processo Nacional de Diálogos e Convergências entre os movimentos da agroecologia, da saúde, da justiça ambiental, da soberania alimentar, da economia solidária, do feminismo, que são movimentos que vêm se encontrando e uns vêm apoiando os outros nas suas construções. Então, hoje, o movimento agroecológico tem muito melhor compreensão das proposições e do fundamento, né, e da importância do movimento feminista do que tinha há muitos anos atrás. Da mesma forma, o movimento feminista vai conhecendo, né, as proposições do campo agroecológico e vai se fortalecendo. E assim sucessivamente, a economia solidária com o feminismo, com a agroecologia, com o movimento de soberania alimentar. Esse é um processo desafiante de construção política, de nós não tratarmos também na sociedade civil esses assuntos como se fossem caixinhas ou como bandeiras isoladas. Nós temos, então, nos últimos anos, a gente tem essa clareza de que sem feminismo não há agroecologia, se tem racismo não há agroecologia, porque a agroecologia é uma reestruturação dos sistemas alimentares baseado em outros valores, baseado em outra ética, baseado em outros princípios e objetivos sociais. Então, a gente diz que a agroecologia, como um significante vazio, a gente precisa colocar conteúdo nesse significado. E essas nossas bandeirinhas, né, que nós construímos, é exatamente no sentido de dizer: a agroecologia promove saúde. A causa indígena é da agroecologia. O Brasil quilombola, comida de verdade no campo e na cidade, a reforma agrária, todas são, se há LGBTfobia, não há agroecologia. E assim sucessivamente, entendendo que essas grandes bandeiras de luta na sociedade, então dialogando um pouco, inclusive com o que Glória falou por último, da necessidade dos novos atores, eu acho que isso é uma questão bem importante, e eu acrescentaria a articulação entre os antigos atores, que vai criar novos atores, né? Quer dizer, não só novos atores que têm suas próprias bandeiras, mas é o desafio de articular esses atores entre si, nesse campo dos sistemas alimentares, é uma condição para a gente fazer frente a essa hegemonia do agronegócio. É isso, Juliana. Muito obrigado. Obrigada, Paulo. Certamente a gente fica aqui ainda temos um bom tempo de debate, mas para além do debate de agora, né, Marco, ainda abrem aqui novas chaves aqui para a gente pensar e continuar essa perspectiva dos debates. Penso que as duas falas nos colocam aí diante de questões e reflexões muito importantes que fazem lembrar desse diagnóstico da insegurança alimentar, fome e mudança climática, que a gente precisa partir dessas múltiplas dimensões dos problemas para pensar com mais radicalidade, com mais criticidade as saídas, né? Outro elemento que foi colocado aqui, que a pandemia, né, colocou a questão do cuidado no centro dos debates e coloca também a necessidade aí de pensar de que forma, né, a gente atualiza essa noção de cuidado. É algo muito importante para o campo da saúde pública, como atualizar essa discussão do cuidado e levar em conta também as questões de gênero, de classe, de raça, acho que são questões, elementos importantes para esse debate, né, e acho que também uma tônica também bem comum às duas falas é lembrar essa investida aí do neoliberalismo, essa etapa do capitalismo em que a gente convive aqui e que impacta o cenário latino-americano, né? Que impacta também a construção de políticas públicas, um grande desafio também para a gente em termos de saúde pública, né? Ao mesmo tempo, esse olhar para as políticas públicas muito em consonância com investidas para a construção de falsas soluções ligadas a esses temas, aos temas, né, que a gente tem trazido para as oficinas, né? E que impactam também na pauta mais trazendo essa perspectiva mais setorial para a ação do Estado, né? Isso é algo que precisa ser colocado em debate, né? E que algumas questões aqui que aparecem também para a gente desenrolar o debate é pensar que outras lógicas, saberes e sujeitos precisam ser considerados para pensar saídas e alternativas para a atual crise climática e alimentar.
e que o como tem sido também danoso para a gente, um caminho inadequado, pensar essa narrativa do agronegócio como caminho único, né? Isso é algo para a gente aprofundar questões a partir, entendendo que essa é uma narrativa que vem sendo construída ao longo dos anos, né? Então, acho que o Marco quer falar também, mas fico pensando que esses são alguns desafios apresentados, né? Colocar o pensamento em movimento, construir uma ciência crítica, valorizar sabedorias, construir conhecimento multidimensional e propostas intersetoriais e criar espaços de convergência. Foram algumas provocações aqui que vieram muito forte. Marco, você quer? Não, acho que a gente vai voltar, né, Juliana, para os nossos palestrantes, para eles comentarem, mas acho que você sintetizou muito bem, né, o que foram as apresentações, excelentes apresentações. Já queria agradecer aqui o Paulo e a Glória, sensacional. Eu acho que os pontos que você trouxe como pontos de destaque para a gente voltar aí para fazer o debate, eu só queria destacar 2 pontos aqui. Eu acho que, quando o Paulo coloca bem as bandeirinhas ali, eu acho que é muito importante hoje, né, no mundo, no nosso país especialmente, mas, né, é uma discussão no mundo, das questões políticas, né, que eu acho que a agroecologia é democracia, e democracia é agroecologia também. Então, falar que, como a Glória colocou muito bem, Paulo trouxe, você destacou agora, olhar para o processo, né, político, para a democracia, e dizer que a gente precisa ampliar, diversificar e trazer os excluídos, trazer como aprofundar a diversidade nesse processo da discussão da vida na sociedade, os processos políticos. Eu acho que essa é uma grande questão. E essa outra que o Paulo colocou também muito bem, a gente vem falando disso, né, aqui trazendo mais especialmente para a discussão da saúde pública, da saúde coletiva, essa aproximação, né, do movimento da agroecologia com a saúde pública na saúde coletiva. Eu acho que essa discussão, né, que hoje a gente se coloca, da determinação socioambiental, é o elo de aprofundar esses 2 campos. Na verdade, é uma integração que precisa ser ampliada e intensificada. Então, inicialmente é isso. Depois eu gostaria de voltar também um pouco aí, mais para o final do debate, do papel das nossas redes de escolas e da atuação nossa aqui. Tá ótimo. Na nossa dinâmica aqui, então, a gente pensa agora em retornar, com certeza, Glória já deve estar aí com algumas questões para trazer, para contribuir. Acho que, como o Paulo chamou a atenção, né, as falas foram bastante convergentes, trouxeram bastante questões em comum, né, que ajudam a pensar esse contexto. E aí, queria trazer uma questão para a Glória, devolver primeiro a palavra para a Glória, depois para o Paulo, né? Mas para a Glória, queria pensar um pouco, a gente sabe que nesse contexto nosso de mudanças climáticas, e mesmo nessa relação com a insegurança alimentar, a questão das migrações e dos migrantes é um tema bastante relevante, né? E você chegou a mencionar isso um pouco aí sobre as experiências que vocês estão tendo na Argentina, e queria te ouvir um pouco mais sobre essa questão, como é que vocês pensam sobre isso, enfim, que a gente sabe que aí as crises se conectam, né? A crise alimentar, a crise climática e as questões de migrações, né? Então, queria saber como andam as reflexões aí pela Argentina, saber um pouquinho mais sobre isso. Então, queria devolver a palavra para a Glória, e Glória, fique à vontade também para fazer outras considerações, outras questões que você queira trazer aqui para o debate, por favor. Bueno, muchas gracias, Juliana. Bem, muito obrigada, Juliana. Na verdade, eu adorei a apresentação do Paulo. E também me chamou a atenção porque muitas das coisas estavam presentes, coisas que nós comentamos em relação à questão da migração. Também se falou de raça e de gênero, voltar a falar sobre isso. Isso num contexto de direitas fascistoides,
que estão aumentando e também das grandes empresas que estão brigando cada vez mais pelo acesso aos bens produtivos. Nesses últimos anos e após a pandemia, nós nos deparamos com isso. Eu poderia dar muitos exemplos, mas um bem concreto e bem específico, apenas para dar a dimensão. Há 2 ou 3 semanas, assumiu um ex-CEO de Syngenta como assessor do governo. E isso é uma coisa muito preocupante, porque precisamente sob o disfarce do capitalismo verde, do agronegócio, continua sendo a resposta, a Syngenta é aquela que permitiu a aprovação do trigo transgênico. Então, isso é muito preocupante. E em relação à população imigrante, a verdade é que falar de uma população migrante também é falar das populações mais empobrecidas e das populações que vêm tanto das regiões do norte da Argentina, mas também dos nossos países irmãos, aqui no nosso caso. E exatamente, eu estava mencionando, isso está relacionado a esse aumento da fronteira agrícola, da desapropriação dos recursos e dos bens coletivos, e também de pessoas, trabalhadores camponesas, que isso é uma coisa histórica, não é uma coisa nova, é um fenômeno de migrar e de aumentar essas favelas, né? Aumentar é uma coisa que nós continuamos fazendo e aumentando imensamente. Agora, como eu moro na cidade de Buenos Aires, e aqui tem muitos bairros populares ou favelas, quando a gente entra nesses bairros, a gente se depara com toda essa população que vem de famílias camponesas, e a gente vê isso muito claramente na forma de consumir. Se alguém quer vir a Buenos Aires e comer comidas verdadeiramente regionais, a gente precisa ir das favelas, porque elas estão ali. E, no entanto, são os lugares que se tenta invisibilizar, mas estão constantemente. Muitas dessas comidas que eu mostrei as fotos aparecem ali. E é por isso que também é fundamental, e a partir da UTT, a proposta é aproximar, unir a população camponesa à população urbana. E por isso, uma das lutas é aproximar o alimento saudável, seguro, saboroso e saudável e seguro a todas as populações. Por isso que quando a gente fala de agroecologia, a gente fala também de um movimento que precisa ser um movimento popular, de baixo para cima, e que nós estamos num contexto muito difícil, obviamente, mas ao mesmo tempo existem as respostas. Nós temos essas saídas em relação por parte dos movimentos sociais. E eu acho que não existe uma única bala, uma bala de prata, mas eles são uma alternativa. A ideia do Boaventura de Souza de pensar nas alternativas das alternativas aqui, eu acho que existem muitas. E não é por acaso que não apenas isso aconteça na Argentina, mas também no Brasil e em muitos outros países da região. Eu gostei muito do mapa que o Paulo apresentou. Talvez daqui a alguns anos a gente pudesse ampliá-lo, que seja o Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai, e estender essas redes. Mais uma vez, muito obrigada. Muitas graças, Glória. Muito bom sempre ouvir você. Passar agora para o Paulo. Paulo, queria dizer para você, nunca tive a oportunidade de falar isso, mas esse debate que você faz das narrativas, sempre eu trago para os meus alunos quando estão interessados no tema de agroecologia, aquela abertura que você fez, aquele texto de abertura do dossiê Abrasco, né? Sobre agrotóxicos e tal, e você fala um pouco sobre essa questão das narrativas, né? E acho que é um tema muito importante para a atual conjuntura. Acho que a gente queria... Enfim, Paulo, você pode reagir ao que você quiser trazer de debate, que a gente está aproveitando muito, mas fico pensando que a gente está num contexto que, apesar do contexto político ser mais favorável, a gente
os próximos anos serão anos da gente reafirmar algumas bandeiras, né, reconstruir as políticas a partir de alguns princípios e de questões que a gente vem construindo ao longo dos anos junto com movimentos sociais, mas também atualizando alguns debates. Um desses exemplos é a questão das mudanças climáticas. Hoje não dá para falar de segurança alimentar e nutricional e não trazer esse debate das mudanças climáticas, né? Então, acho que queria te ouvir um pouco também sobre essa questão desse nosso cenário aí, bem da perspectiva nossa, Brasil, né, de reconstrução de políticas públicas, e também o papel que o CBA, né, vai ter nesse, pelo menos, tenho certeza que vários das pessoas que estão aqui confiam muito que o CBA vai ter um papel importante aí para trazer debates críticos que contribuam nesse caminho também. Mas fique à vontade, Paulo, para falar do que você achar importante aí trazer para o debate para a gente, viu? Obrigado, Juliana. Esse campo, eu acho que eu vou até puxar por um primeiro ganchinho que o Marquinho deu, quando falou da relação entre agroecologia e democracia, para entrar nesse debate que você propõe. De fato, acho que nossa sociedades, quer dizer, no mundo inteiro, a gente está vivendo uma crise muito grave do capitalismo, e essa democracia liberal, ela não tem sido mais capaz de fazer uma governança pacífica dessa crise, e essa crise tem muito a ver, evidentemente, com os limites planetários e também a concentração de renda. Por um lado, as questões ecológicas vão tornando inviáveis as formas e as soluções que o próprio capitalismo teve no passado para enfrentar suas crises. As formas que o capitalismo adotou no passado, ela já não dá mais conta de resolver os problemas de hoje. Então, essa lógica da democracia liberal está em crise, né? Que é uma democracia que é mais formal do que propriamente uma democracia representativa, né? Com grande participação, uma democracia participativa, né? Então, esse formalismo democrático, ele está em crise. Abriu espaço para a extrema-direita, para os novos fascismos, né? Eles, na verdade, essa crise política, a própria movimentos, digamos, mais à esquerda, progressista, não souberam trabalhar essa própria crise do capitalismo numa perspectiva progressista, porque também está refém da democracia liberal, né? A tentativa de tentar de manter o poder institucional, mas esquecendo, e eu acho que esse é um grave problema nos nossos países, que sem força social, força popular, a gente não consegue manter o poder institucional. Então a gente pode eventualmente até ganhar eleições. Então eu diria que um dos grandes desafios nossos é a gente encontrar soluções que tenham sustentação popular. Porque não bastam boas ideias, as ideias estão aí, os movimentos já vêm construindo, dando demonstração. Acho que nós estamos num outro momento, né? Essa nova onda na América Latina, vários países, nós tivemos conquistas eleitorais importantes, claro que conquistas eleitorais totalmente diferentes daquelas do início do século, quando você tinha também força na sociedade. E boa parte dessa força nós perdemos. Veja que no Brasil, 49% não votou no governo que ganhou, na aliança, né, que ganhou as eleições. Então, e apoiaram um candidato de extrema-direita. Então, esse debate da construção política nas nossas sociedades é um grande desafio. E aí entra o debate das narrativas. Quer dizer, hoje, as formas de construção e de deslegitimação, quer dizer, essa democracia liberal e o sistema liberal, ele está em crise, está deslegitimado, né? Porque essa forma de gestão dos processos da economia, dos processos com base nos grandes projetos, no ultraprocessado e tudo, isso não está resolvendo os problemas, pelo contrário, está aprofundando os problemas. As pessoas estão mais pobres, as pessoas estão mais excluídas, estão precisando migrar
violência contra as mulheres, racismo, tudo isso está voltando, isso é o reflexo de uma crise do capitalismo, né? Nós precisamos dar respostas integradas a essas questões. E não é simplesmente com medidas governamentais, isso é preciso chamar a sociedade e o Estado se colocar, um Estado democrático e de direito, se coloca junto com a sociedade para fortalecer a sociedade. Eu diria que esse é o grande desafio. E a agroecologia ela se coloca como a economia solidária, né, como a saúde coletiva, como o feminismo, esses movimentos se colocam exatamente nesse momento político onde nós precisamos ser compreendidos, né, compreendidos e abraçados socialmente como propostas que efetivamente trazem soluções estruturais para essa crise do capitalismo, né? Então, o CBA, ele se insere, né, o Congresso Brasileiro de Agroecologia, nós estamos organizando agora para o final desse ano, em novembro, ele coincide com o final do primeiro ano do governo Lula, e esse CBA, ele tem um lema que é bem emblemático disso que a gente está falando aqui. O lema é agroecologia na boca do povo. A ideia é agroecologia na boca do povo nos dois sentidos. Primeiro, é o direito à alimentação saudável, quer dizer, a agroecologia entrando pela boca do povo como um direito, mas, ao mesmo tempo, a agroecologia saindo da boca do povo como uma proposta política, né? Então, essa ideia de nós, dentro de um processo de diálogos e convergência com outros movimentos, a gente demonstrar a força dessas experiências. Na pandemia nós vimos não só as capacidades de respostas, de fazer com que alimentos cheguem às populações que estavam muito vulneráveis, alimentos de muito boa qualidade, né, nas redes. O próprio Fiocruz esteve envolvida num projeto no estado do Rio de Janeiro de distribuição de cestas que vieram da agricultura familiar, né, ou de projetos de agricultura urbana, alimentação de grande qualidade e que chegou em populações muito vulneráveis que estavam sujeitas a situações de fome, insegurança alimentar. Esse é o tipo da proposta ganha-ganha. Ganha quem está precisando, o consumidor, e ganha quem está produzindo, que foram aqueles que sempre foram excluídos. Então, esse tipo de proposta, de política, é o que a gente está precisando agora em caráter emergencial, para enfrentar um problema gravíssimo da sociedade. Então, a agroecologia, como eu já ouvi até de gestores públicos, não é uma coisa para depois, é para agora, é emergencial. Ela é emergencial e ela é estruturante. E ela mobiliza a comunidade lá no território. E aí que faz a diferença entre a gestão pública. Não é o Estado fazendo por, é o Estado e a sociedade construindo junto as soluções. Então, a gente sonharia de ver ao lado de cada equipamento do SUS um equipamento de segurança alimentar, uma cozinha comunitária, né, uma distribuição, uma horta, né? Então, é a saúde coletiva e a segurança alimentar andando juntos. Isso o Estado pode fazer, mas, evidentemente, e isso é interferir no mercado, porque se o Estado não intervém dessa forma, quem vai intervir são as cadeias de supermercados, vai ser o agronegócio que vai dizer que vai estar num pacto contra a fome, um pacto contra a fome com ultraprocessados, aumentando a concentração de terra, o envenenamento, o consumo de ultraprocessados, doenças crônicas associadas à má alimentação. Ou seja, isso não é a solução estrutural, né? Então, é um pouco por aí que a gente vê que é um grande desafio político nosso. A gente sabe que nós ganhamos com uma aliança, né, muito diversa, né, ideológica, inclusive, mas cabe muito mais a nós, sociedade civil, ter a capacidade de propor, de influenciar, de mostrar força, ter capacidade propositiva, do que esperar que o Estado sozinho, que é um Estado que não vou nem dizer que é um Estado em disputa, porque esse Estado, esse governo é um governo liberal, né? É um governo que ele vai seguir apoiando o agronegócio, vai seguir apoiando falsas soluções, inclusive no campo climático, né? Mas nós precisamos ter força, né? Nós precisamos ter força. Então, o que a Glória diz, que dentro de um governo, na Argentina,
que é mais progressista e que traz para os seus quadros um gestor que era da Syngenta, nós assistiremos isso no Brasil, né? Então, isso é uma prova que não basta ganhar a eleição, né? Porque essas eleições, os próprios governantes, a gente precisa apoiar os governantes progressistas a levar esses governos mais para um caminho de transformação social e ecológica. A gente tem que falar disso e a gente tem o que mostrar. Então, esse momento nosso no Brasil é um momento chave. Esse evento no final do ano, a gente tem a expectativa de fazer um congresso que é científico, mas um congresso científico popular, inclusive para discutir o que é ciência, como é que a ciência crítica e cidadã ela se envolve, né, cada vez mais nas lutas sociais para a mudança, porque a ciência ela termina sendo legitimadora desses caminhos únicos que são apresentados como superiores, né? E a ciência crítica e cidadã, ela precisa se colocar também diante da sociedade, rompendo com essa falsa unanimidade, né? Então, é um pouco por aí que a gente tem pensado. Muito bom. Gente, passa rápido o tempo, então a gente já está chegando aí já no encerramento da nossa oficina, né? Mas antes de encerrar, a gente tem 2 perguntas lá do canal do YouTube, tem bastante gente assistindo, né, agora ao vivo, e a gente espera que depois outras pessoas consigam acessar o conteúdo de hoje, né? Uma pergunta da Carolina Niemeyer, que ela pergunta sobre a ideia falaciosa que a agroecologia não permite uma produção em escala, né? Então, a pergunta dela é acerca disso, a ideia falaciosa que a agroecologia não permite uma produção em escala. Obrigada pela pergunta, Carol. Carol está sempre com a gente nas oficinas. E a outra é da Beatriz Vidal, que pergunta se existe uma política de fixação dos jovens no campo. A Beatriz Vidal, ela lembra que Portugal está tentando fazer essa política de fixação. Então, deixo essas 2 questões aqui e aproveito já para pedir a Glória e o Paulo que tragam aí elementos para essa discussão, essas 2 questões que eu coloquei, e já façam também suas falas e considerações finais, tá bom? Mantemos a ordem. Glória, quer começar por você, depois passo para o Paulo, pode ser, Glória? Está com você a palavra. Sim, muito bem. Sim, fantástico. Muito curto o meu comentário. Agora, e voltando a essas 2 questões apresentadas aqui hoje pelas companheiras do público, e compartilho absolutamente todas as palavras e tudo que o Paulo disse ainda agora, e voltando agora ao que ele disse no final, que, bom, o papel da ciência, o papel de todos nós, como pesquisadores e pesquisadoras da academia, é se questionar, porque você, Paulo, também falou de como é difícil fazer pesquisa a partir do nosso posicionamento político e epistemológico dentro do que é a universidade aqui. Isso não é só uma situação no Brasil, na Argentina também é assim. Então, a importância de voltar à ideia da ciência, a ciência digna, a pesquisa e a geração de insumos para os nossos estudantes, quando estamos aqui ensinando e perguntamos a ciência para quem? A ciência a serviço de quem? Das empresas, fortalecendo as corporações multinacionais, porque se consideramos só a produção de ultraprocessados, sem dúvida, temos exemplos gigantescos no agronegócio, ou estamos fazendo pesquisa para o bem do povo, da comunidade, conhecimento, capacitação profissional, geração de tecnologias que não são inocentes de jeito nenhum. Pode ser, talvez, funcional para esse setor que exige a voracidade do capitalismo atual, ou pode ser uma ciência a favor da luta que só é a luta pela vida, só a luta pela vida. Chegou-se a um nível nesse webinário que realmente é isso, a luta pela vida. E a agroecologia, na sua escala,
E o especialista seria Paulo, que pode responder, mas eu acredito que todos nós aqui temos muitos profissionais que dizem que sim, que isso é possível, porque às vezes se ataca a agroecologia dizendo que é, sim, uma solução hippie, romântica, mas, sem dúvida, fica claro que o sistema alimentar de hoje em dia, esse modelo também não serve. Então, ou seja, pelas provas, temos mais fome, mais desigualdade, as coisas não estão indo bem, não serve. Eu acredito que sim, temos provas de que a agroecologia sim é possível por uma série de razões, mas eu acredito que Paulo poderia explicar isso melhor do que eu. E a respeito do que está acontecendo em Portugal, bom, bem-vinda à alternativa. Na Argentina, sim, se houvessem políticas públicas, acesso, possibilidades, porque essas populações camponesas não têm estradas, não têm acesso. Então, o que se precisa é ter escolas, acesso à saúde, acesso, sem dúvida, à internet, sem dúvida, hoje em dia, para os jovens, ou seja, políticas públicas que sejam implementadas, sim, eu acredito que seria possível, mas para isso tudo, para repopular o campo, para esse sonho, isso seria necessário. Na Argentina, infelizmente, 98% da população argentina é urbana. Então, claramente, as políticas públicas na Argentina são essenciais para que seja uma realidade, para que esse sonho seja uma realidade. É isso tudo. Muito obrigada. Paulo? Sim, também foi um prazer, Glória, debater com você também. E eu tenho acompanhado um pouco a situação na Argentina e vejo que tem muitas similaridades e muitos aprendizados. Inclusive, o Congresso na Argentina também ocorrerá no final do ano, o Congresso de Agroecologia, logo uma semana depois do nosso. E a gente tem muita interação com a Sociedade Argentina de Agroecologia também. E as perguntas, elas são muito semelhantes às que vêm nos nossos países. Nossos países, nesse período neoliberal, reprimarizaram as economias, quer dizer, a destruição do setor industrial, sobretudo da indústria nacional, e com produção de commodities agrícolas e minerais, né? Acho que é uma tragédia e que, quando se fala em escala, a agroecologia, diante dessa realidade que nós estamos assistindo, porque é uma realidade que mudou muito rapidamente. Nos últimos 30, 40 anos, ou seja, um período muito curto, houve uma mudança muito grande nos sistemas alimentares, da produção ao consumo, né? Em todas as etapas, todos os elos dos sistemas alimentares. A gente lembra como era nossas cidades, cada esquina tinha uma quitanda que vendia alimentos a granel, alimentos in natura, né? E hoje a gente não encontra mais, a gente encontra as grandes cadeias de supermercado, quase todas vendendo as mesmas coisas. Alimento in natura termina sendo reservado para a elite, que cada vez mais, e a população de mais baixa renda sobra os ultraprocessados. Então, isso não é um fenômeno antigo, é um fenômeno muito recente, tem a ver exatamente com essa crescente concentração corporativa, que influencia, por sua vez, as políticas públicas. Então, quando fala em escala, a escala da agroecologia não tem nada a ver com um padrão de escala essa do agronegócio, dos supermercados, é outro tipo de escala. Não é a escala do gigantismo e da uniformização, é a escala da descentralização e da diversidade. Então é preciso falar em territórios, que os territórios se produzam a maior parte daquilo que consomem. Hoje é ao contrário, os territórios eles importam o que consomem de alimento e exportam aquela produção que fazem para os mercados internacionais. Então, os territórios eles têm grande volume, mas é um volume super concentrado e que flui por fluxos controlados pelas corporações. Se eles querem dizer que a agroecologia não se adequa a esses fluxos controlados pelas corporações, talvez eles estejam certos. Mas nós não estamos interessados que eles controlem esses fluxos. O que nós estamos falando são de fluxos locais controlados pela população do território, com apoio do Estado.
Então, não, é uma outra economia, não é uma economia de escala, é uma economia de diversidade, uma economia de sinergia, a diversidade na produção, a diversidade nos mercados, né? E é assim que se formam as culturas alimentares, assim que se formaram as culturas alimentares ao redor da história da humanidade, com diversidade e diversidade vinculada a territórios. Então, isso é escala para a agroecologia. Nós não podemos simplesmente substituir o pacote tecnológico e querer reproduzir a agroecologia em grandes fazendas, em grandes cooperativas, em grandes agroindústrias. Isso não funcionará, porque isso, da mesma forma, desvinculará a agricultura e a alimentação dos processos ecológicos e da natureza e da cultura, né? A alimentação, a produção e a alimentação tem que estar intimamente vinculado nas dinâmicas ecológicas e nas culturas humanas. Se desvincular, a gente pode até produzir sem agrotóxicos, pode produzir orgânico com certificado, mas isso não é agroecologia. Então, acho que o debate sobre escala, a gente precisa ir mais a fundo, a gente não pode entrar nesse debate querendo reproduzir o mesmo padrão de produção, distribuição e consumo que o agronegócio tem. E associado a isso, a questão da juventude, eu assim, particularmente, não tenho muito apreço pelo conceito de fixação da juventude, porque isso parece ter uma visão um pouco, talvez, assim, de que o jovem tem que ficar fixado. Acho que a juventude e todas as pessoas ela tem que ter o direito de circular e buscar a sua vida. O problema é que elas estão sendo expulsas, mais do que atraídas para um mundo melhor, elas estão sendo expulsas. Eu acho que essa que é a discussão que a gente tem que fazer. Por que o mundo rural hoje expulsa a juventude? Porque esse é um sistema que dispensa trabalho. É um sistema que substitui o trabalho humano por máquina e por química. Então, é assim que o capitalismo faz. Ele explora o trabalho de pouca gente, aumenta a produtividade do trabalho. Então, é um trabalho muito penoso, muito perigoso e mal remunerado, né? Gerador de doenças. Quem é que vai querer ficar nisso? Então, esse é um trabalho que expulsa, além do que ideologicamente reconhecido como um trabalho menor, muita humilhação do trabalho camponês. Então, eu acho que tem esse processo, tanto do ponto de vista econômico, quanto do ponto de vista ideológico, e da penosidade que existe, que a juventude sai. Acho que se trata de criar ambientes de trabalho, de reconhecimento, de dignidade, de serviços públicos, né, para que o mundo rural seja um mundo bom de se viver. Não só para quem já está no campo, mas para quem está amontoado nas cidades e que gostaria de não estar. Porque as grandes megalópolis são um dos principais problemas ecológicos da humanidade. A gente precisa desconcentrar a população. Então, esse é um problema que não é só da juventude, mas é gravíssimo para a juventude. A gente vê essa situação que a Glória se refere à Argentina, é uma situação que nós vemos em todos os lugares onde o agronegócio se expande. Todos os lugares das monoculturas, da soja, não tem espaço para a juventude e a juventude não tem perspectiva nenhuma, nem profissional, nem nada. Ela tem a perspectiva dela de seguir sendo explorada, né, e com baixíssima qualidade de vida e com a vida curta. Então, acho que o debate ele precisa ser feito não a partir do eixo fixação da juventude, mas a partir do eixo criação de territórios sustentáveis, saudáveis, bons de se viver, né, com renda, com saúde. Eu acho que aí é que a gente vai construir condições estruturais para que a juventude, com escola, não uma escola que vá lá com currículo urbano, né, para dizer que o lugar bom de se viver é na cidade, né, mas uma escola que valorize os conhecimentos e as culturas rurais, os meios de vida, né, e que tirem desses meios de vida, reconheçam como soluções para o problema da sociedade. Então, acho que tem uma série de questões que a gente precisa fazer nesse debate da juventude, que é um debate crítico no momento que nós estamos vivendo. Então, gente, é isso. Eu gostaria muito, mais uma vez, de agradecer e parabenizar pela iniciativa. Paulo Petersen, Glória Sammartino, gostaríamos de agradecer vocês, a participação
na nossa oficina de hoje, a agroecologia como estratégia para enfrentar as crises climáticas e alimentar na América Latina. Glória, obrigada por estar aqui de novo com a gente. Paulo, esteja sempre aqui. Nós teremos aí, em breve, vamos começar a anunciar um novo ciclo aí de debates, então ficamos muito felizes. Esse debate não para por aqui, a gente fecha esse ciclo, mas a gente abre novos espaços para debater esses temas que são tão importantes, né? E passo agora a palavra para o Marco Menezes para fazer o encerramento. Muito obrigada, gente. Muito obrigado, Juliana. Primeiro, queria também parabenizar você pela brilhante condução, pelo debate que você também promoveu, né, para o Paulo Pérez e para a Glória Sammartino também. Excelente contribuição para o nosso debate, para a nossa discussão, né, que a gente falou tanto aqui das crises, né, e eu acho que ficou também muito evidente que, em comum, temos aí a discussão do sistema alimentar global. Eu acho que essa pergunta que a gente acabou deixando aqui para essa discussão, na verdade, é uma pergunta, é um estímulo para o nosso debate, para a continuação do nosso processo, né? Qual é a função social do sistema alimentar? Então, eu acho que a agroecologia e como a ecologia dos sistemas alimentares, a gente vai seguir perseguindo esse debate, como já foi muito bem colocado por vocês, né, nossos palestrantes, pela Juliana, a questão do papel da agroecologia como uma ação imediata, urgente, para superar, especialmente, que é a discussão do sistema alimentar, mais da fome no nosso país, na região das Américas, e qual é o papel, ele tem um papel imediato, mas isso que a gente falou também, né? A gente precisa aprofundar com a sociedade o debate, a discussão, fortalecer a ação com a sociedade civil organizada, com esses novos atores, como foi bem colocado aqui pela professora Glória. Então, acho que a gente tem um papel também aí como rede de escolas, né? Eu acho que o Brasil, voltando agora ao multilateralismo internacional, em especial na região da América Latina, a gente tem um papel muito importante como uma rede de escolas, e aí eu pensei aqui que a gente, dando continuidade a isso, teríamos algumas ações importantes aí como redes também, para estruturar, pensar em ações estruturantes, né, para esse debate, para essa questão, criando disciplinas, cursos, né, dessa discussão da questão agrária em cada país da nossa região. A gente podia pensar também em aprofundar os estudos que vão estar gerando evidências sobre os impactos, né, dos sistemas alimentares, né, na discussão com a saúde coletiva. Estimular, como já foi muito bem falado aqui, o Paulo trouxe esse exemplo muito importante, né, da associação, da discussão da questão da nutrição, da segurança alimentar com o sistema de saúde. Então, estimular o cultivo de alimentos, de plantas, né, e associar isso a um sistema de saúde, estudar os sistemas agroflorestais, enfim, uma série de ações que eu acho muito importante, mas fundamental também nesse momento, eu acho que essa troca de experiência de políticas públicas, né? A gente tem muita experiência para compartilhar, para estudar, para avançar aqui no nosso país, né, na região. Eu acho que os movimentos sociais, fazer cada vez mais com a sociedade, com os movimentos, né, é um papel importante que eu acho que a Escola de Saúde Pública, Sérgio Arouca, tem isso como uma ação central na nossa gestão, que a gente precisa aprofundar. Então, queria agradecer muito. Queria também, antes de encerrar, falar desse curso, né, que é a quinta edição do Diplomado Internacional em Agroecologia para a Sustentabilidade. Ele está com inscrições abertas, eu acho que é um momento também importante para a discussão. Quem quiser, puder, é só entrar no site, curso Diplomado Internacional em Agroecologia para a Sustentabilidade, está com a inscrição aberta. Então, muito obrigado a todas e todos. Queria agradecer também aqui ao professor Frederico Pérez, aqui da nossa escola, né, que está aqui também na direção e participou de toda a organização dessa agenda, desse processo. Então, agradecer a ele, os nossos intérpretes, né, e ao Calda, o Alex, nossa querida Juliana, sempre pela parceria aí, sensacional, Paulo, Peterson, Glória. Então, todas e todos, muito bom, muito obrigado, uma experiência incrível estar aqui com vocês, e vamos abrir esse novo ciclo.